Tá? Fechado. 1, 2, 3. Bem-vindos, bem-vindas a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, que a gente nunca sabe que horas vocês estão nos assistindo ou nos ouvindo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Guino Noai, aqui host no Sharkcast, e tenho a honra, o prazer de estar com agora meu diretor regional da rádio, porque a partir deste dia, 12 de novembro, eu sou Rider. Duda Moraes, cara, que satisfação te ter aqui no Sharkcast, né? Representa a primeira agência certificadora que participa com a gente. Não se impressiona, não é porque os outros não quiseram, nada a ver, é porque este que vos fala andava sempre, né, enrolado nas agendas, e aí, quando eu recebi o convite para vir para a Raid, aí, foi um namoro aí meio longo através de um outro parceiro em comum, né, Rodrigão, da Soul Diver, né, estava fazendo de donzela, eu me fiz de donzela, né? Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, mas caí para dentro. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, né, no nosso Sharkcast, terceira temporada, segundo episódio, né, para a gente falar sobre mergulho, sobre preservação do meio ambiente. Obviamente, é um assunto recorrente aqui. Vou querer saber das suas experiências com tubarões, com as suas experiências no mergulho. E eu acho que a gente, de repente, pode começar por ali, Duda. Quem é Duda Moraes? Né? Vamos lá. Onde ele habita? Do que ele se alimenta? Bom, eu me chamo Carlos, né? Ninguém me conhece pelo meu primeiro nome no mercado do mergulho. Desde o começo me conhece por Duda, né? Duda Moraes. E primeiro, obrigado aí, né? Pelo convite para a gente bater esse papo. É uma honra para a gente estar aqui falando sobre mergulho, no modo geral, né? Mergulho, treinamento, certificadoras, meio ambiente. Tubarão, eu tenho um pouco de medo de tubarão, mas a gente vai falar um pouco depois. A gente fala lá, quando for a hora, né? E bem-vindo à rádio também, né? Vai ser uma honra poder trabalhar com você lá. A gente tem muita coisa nova, muita coisa legal, assim, para treinar bons mergulhadores. E obrigado por estar fazendo parte do time, né, como um rider. Eu mergulho, cara, desde 1987, né? 87 para 88. E, cara, tem uma nota num livro da PAD que fala, que eu nunca vou esquecer isso, eu sempre falo para todo mundo que está escrito lá: o mergulho pode mudar a sua vida, né? E mudou a minha. Então, assim, eu fiz educação física, mas nunca trabalhei na área. Do dia que eu iniciei o mergulho, né, eu nunca mais parei e sempre voltado ao treinamento. Eu comecei a mergulhar através de um vizinho meu. Ele abriu uma escola de mergulho em São Paulo, era vizinho de parede, né? Nessa época, eu andava de skate. Eu vi que você também anda de skate, eu vi lá umas fotos suas lá no teu Instagram. Desculpa te interromper, isso aí foi uma resolução de um trauma de infância, que eu sempre tive uma relação polos iguais com o skate. Né? Subia, era cada um para cada lado. E aí, alguns anos, agora 2, 3 anos atrás, eu assim, não, vou aprender, fiz esse shape que eu tô usando e tá massa pra caramba. O mergulho é mais seguro, tá? E eu andava skate, eu tinha uma turma ali morava no sul de São Paulo, no EMA, a gente praticava muito skate no Parque do Ibirapuera, que é um local bem famoso do pessoal que anda de skate. E esse meu vizinho era mergulhador, né, das antigas. Inclusive, na época, eles eram instrutores e monitores de uma escola que foi tradicional durante muitos anos, que era Bandeirantes do Mar, né? Inclusive, eles tinham até, nos últimos anos, uma escola em Bombinhas, eu acho, se não me engano. E ele abriu uma escola no meu bairro, no EMA, que chama, e existe até hoje, que chama Narval. Né? O meu primeiro curso de mergulho foi lá em 1988, na Narval. Não era um outro dono, né? O nome dele é Fernando Lopes. E ele me chamou, eu via ele vindo de viagens, de mergulho com aqueles equipamentos antigos, era babador, horsecolor, primeiro e segundo estágio só, não tinha octopus, não tinha manômetro, e aquilo me chamava muita atenção, porque na época, quando eu estava em casa vendo televisão, eu gostava muito de assistir um seriado que chamava O Homem do Fundo do Mar,
Se eu não me engano, o nome dele era Mark Harris. Ele abria a mão, tinha umas guerras assim, era Ah, muito legal. isso aí, era muito massa. Passava, na época, o seriado do Jacques Cousteau, direto na televisão, e aquilo sempre me chamou a atenção, né? E a gente ia muito, meus pais, a gente ia muito para Ubatuba, né? Então aí eu praticava snorkel e tudo. E um dia, né, ele abriu a loja em 84, e aí eu ficava acompanhando aquilo, assim, de perto, porque era vizinho de parede. Em Aham. 88, ele me chamou para trabalhar na loja. Na verdade, ele pediu para minha mãe, assim, pô, vê se não quer me ajudar na loja, lá, a gente tá precisando de gente para fazer tudo lá, faz tudo. E eu estava estudando, na época eu estudava de manhã, daí eu saí da escola, ia direto para a loja e ficava lá. E eu aprendi a fazer recarga de cilindro, manutenção de equipamento. Na época não existia agência nenhuma certificadora, tá? No Brasil. Até existia, é, mas era muito, assim, a gente na época usava um sistema que, eu tenho minha carteira até hoje, depois eu procuro, eu te mando, da ABEMA, que é uma Associação Brasileira de Mergulho Autônomo. Eita, eu ia te perguntar se era da época da Abema, É, né? é da época da Porque ABEMA, né? nós somos sobreviventes da Abema, né? É. A minha carteira de avançado da ABEMA acho que é 004, alguma coisa assim. Capaz. E na época não tinha muito procedimento de agência de estándar. Então, cada escola de mergulho ensinava do jeito que eles aprenderam, né? Então, eu sei que eu fiz o meu curso básico e o dono da escola ele falou, cara, você é bom de água. Eu já praticava sempre esportes, skate, surf, mergulho livre. Ele falou, cara, venha de noite ajudar na piscina. Então, logo depois do meu curso básico, eu já comecei a já ajudar na piscina e fui fazendo os cursos. Era um curso de especializações, cursos longos, gostei. Sim. E isso foi em 88 que tudo começou. Que massa. Que massa. É muito legal, assim, porque o Sharkcast tem me trazido a oportunidade de conversar com muita gente que é das antigas, né? As puta velha, tipo a gente, e a gente ficava vendo assim que, né, os começos são muito parecidos. Então eu também comecei meu curso básico na Bema, só nunca recebi minha carteirinha, que foi na finaleira da Bema, né? Era um pouco E difícil. é, era uma época que eu sempre conto em aula, né, que mergulho era perigoso e sexo era seguro. Então, Tinha até um adesivinho nisso. ah, né? E eu acho muito legal porque era uma época que as escolas até propiciaram isso, né? Eu não cheguei a trabalhar na Submarine, que foi a escola aqui em Porto Alegre onde eu fiz o meu curso, mas eu estava sempre ali dentro, morava muito próximo, né? Então isso eu acho muito legal, assim, de trazer, acho essas histórias, assim, dos primórdios do nosso esporte, para quem até está começando agora, né? Para quem tá... Cara, então até vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou te perguntar. Eu, nessa época, a gente fazia Laje Santos em dois barcos, que eram o Mar do Norte, eram três barcos, o Mar do Norte, o Caruiá, e tinha outro que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Demorava 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar. E nessa época a gente recebeu o pessoal de Porto Alegre. Eram duas escolas que vieram, uma delas era Submarine, foi quando eu conheci o Fran, a Paula, né? Aham. Que são daí, né? E a Isso, outra, Paulinha Eichler. Aham. e a outra escola não lembro qual que era. Dirceu Silva, provavelmente. Eu acho que foi. E foi, mas Isso. daí eu falei assim, pô, esses gaúchos são tudo doido. A gente é tudo muito doido. E não, É. é difícil ter gente assim, de cabeça certa no mergulho no Rio Grande do Sul. Brincadeiras à parte, sim, aqui a Dirceu foi a primeira escola. Uhum. Saiu ali Submarine, Octopus, como é que era o nome? Tem mais duas ou três escolas que todos foram instrutores formados pelo Dirceu, da Dirceu Silva, que em determinado Uhum. eram monitores em determinado momento, né? E isso era muito comum porque até é muito engraçado, que é uma coisa que eu penso muito, né? E não consigo encontrar uma razão do porquê. Quando eu comecei a mergulhar em 89, né, um pouquinho depois de ti, a gente fazia excursões aqui para Bombinhas, com ônibus lotado em junho e julho. Era muito legal. Era diferente. Era diferente, mergulhava
com que tinha, na verdade, porque não se tinha ainda a estrutura que a gente tem hoje, né? Falou do horse collar, eu estou em plena construção de um museuzinho, não sei se você consegue enxergar, se a galera vai conseguir perceber. Sim. Tá? É um horse collar ou babador, como a gente chamava na época. O seu tinha a cápsula de CO2 ali que você puxava? Esse aqui não é meu, esse aqui eu ganhei quando eu fui para Arraial do Cabo trabalhar, na Arraial Sub, isso lá nos idos de 96, 7. Uma vez um cliente chegou, cara de Búzios, e trouxe um conjunto de reguladores da Poseidon, de 168, se eu não estou enganado. Não era nada plástico. É um tipo de plástico que imita metal, eu não sei o nome, mas o corpo era nisso. E aí ele pediu, eu mergulho há muitos anos, isso aqui é meu equipamento de muitos anos, só que tem alguns anos que eu não mergulho, faz uma revisão para mim. Aí eu fui, desmontei, revisei, não encontrei nada, tudo balanceadinho, tudo bonitinho, perfeitinho, né? Como é para ser um regulador Poseidon, vamos combinar. Devolvi para ele trouxe ainda um cilindro de aço de 1960 e alguma coisinha também, japonês. Da nossa idade, mais ou menos. Mais ou menos da nossa idade, inteiraço. E aí me pergunta assim, eu tenho meu babador antigo, eu não vou fazer nada com ele, quer para ti? Eu assim, quero. Manda. Daqui. E aí eu carreguei esse babador mundo afora, para onde eu fui mergulhar, né? Ele tá meio judiadinho, mas ele tem o plug para cápsula de CO2. Olha que legal. Essa época era fantástica, assim. O que eu percebo dos mergulhadores atuais e os antigos era muito mais aventura, né? O pessoal curtia. Eu dava check-out de básico na Laje Santos, a 22 metros de profundidade. Eram 2 mergulhos, né? E olha só que interessante, né? A gente, naquela época, era esse equipamento aí, e aí aquela roupa de 2 peças, você olhava assim, a jaqueta serve para você, a jardineira para você, vamos embora. E o pessoal dividia a roupa, ficava um com as pernas para fora, outro com os braços para fora, e todo mundo curtia aquilo de uma forma que, né, era uma aventura muito grande, assim, muito bem diferente do que é hoje. Total, a gente saía daqui em excursão de ônibus, né, e 30 mergulhadores e acompanhantes, e era sempre aquela coisa, ninguém queria dormir, porque sempre ia ter um sacana que ia pintar o rosto, que ia usar creme de barbear e fazer mosquitinho. Normal. A coisa, carregava assim, o baú do ônibus, eram todos os cilindros da escola e o compressor da escola. Não tinha base ainda, não tinha operação em bombinhas. Então a gente carregava tudo daqui para embarcar em bombinhas. Eu não cheguei a pegar o período mais ruteira mesmo da Dirceu e da Submarine, quando eles saíam em barquinho de pescador. Não era nem traineira. Bom, eu já não peguei isso daí. São Paulo era um pouquinho melhor. Não, eu sei que a galera... Eu empilhei cilindro no Atobá, que está operando até hoje em bombinhas, mas agora ganhou uma outra característica, virou barco pirata. Né? Isso. E as primeiras saídas ele ainda não tinha banco. Não tinha toda a parte de banco preparada. Então a gente empilhava cilindros, laço dos 2 lados para eles não rolarem e sentava em cima do cilindro durante a travessia até Galé ou Arvoredo. É uma outra época, um momento aventura, né? Ruteira total. Uma das coisas que eu achava muito legal era o logbook, né? Então, por exemplo, nessa escola que eu comecei, o que valia mais era que as pessoas, né, queriam, almejavam ter o logbook, e cada curso de especialidade tinha um carimbo. Você fazia o mergulho noturno, era um carimbo, não era uma certificação de plástico, era um carimbo que tinha lá. Eu tenho esse logbook, eu vou mandar para você depois. Manda depois, eu faço uns apartes e mostro para a galera. Legal. Log era uma coisa gostosa de ter. O meu ficou na Polinésia, quando eu fui para a Polinésia. Acabei deixando lá, não sei porquê. Os que eu tinha na época. E era muito legal que na Polinésia, aqui a gente não tinha tanto esse contato, né? Mas principalmente os mergulhadores japoneses, os caras já vinham com os seus adesivos para além de assinar o log, né? Colocar um adesivo. Então, para quem não está entendendo, tá aqui nos acompanhando, não está entendendo o que é um logbook, era um livro de registro físico, né?
que a gente usava para registrar a nossa experiência. Então, tu coletava a assinatura do teu dupla, muitas vezes o carimbo da operadora, e era legal colecionar os carimbos, né, da operadora. Era um passaporte, né? Era um passaporte, era muito massa, muito, muito massa, né? Mas hoje está tudo virtual, né, Duda? Tudo digital. Hoje, Tudo todo digital. mundo tem toda certificadora hoje praticamente tem o seu logbook totalmente digital. É muito legal, né? E assim, o logbook é importante. Eu me arrependo muito de ter parado de logar os meus mergulhos há muitos anos atrás, porque eu gostaria de saber exatamente quantos mergulhos eu realmente tenho, né? Então, eu acho que, assim, até assim, não uma dica, mas não deixem de registrar os seus mergulhos. Não é uma coisa assim, você precisa ter um tempinho ali, dedicar um tempo, se concentrar, né? Hoje até está mais fácil com o computador, né? Alguns você pode até transferir, enfim, mas loguem todos, porque vocês não vão se arrepender como eu me arrependi. Estou arrependido de não ter todos os meus mergulhos logados. Eu te entendo porque eu parei de logar os meus, eu admito, por chinelagem. Eu comecei a mergulhar. O termo é muito legal. Eu comecei a mergulhar 3, 4, 5 vezes por dia a trabalho, e eu chegava destruído no meu quarto. E aí eu olhava assim, tá, amanhã eu logo. E eu amanhã eu logo, e amanhã eu logo, e deu, sabe? Passou. Sabe? Passou. Mas eu também tenho esse mesmo, eu tenho esse, não é um anseio, desejo, é esse saudosismo de tu poder registrar, né? Eu nunca fui muito bom, assim, nunca fui de fazer diário, jornal, mas tinha gente que pegava e registrava nos detalhes o que tinha visto, os peixes, o que tinha acontecido. Isso era muito legal, muito rico. Não, a minha esposa, ela achou um logbook, assim, o meu primeiro mergulho em caverna, ela achou, eu estava em Bonito agora, uma semana atrás, ela me mandou, teu primeiro mergulho em caverna, eu escrevi um monte de coisa legal, tal. Eu nem me lembrava mais, né? Mas sim, o que eu queria saber realmente, porque muita gente, cara, você mergulha desde 88, nunca parou, nunca, né, 100% envolvido no mergulho. Quantos mergulhos você tem, né? Cara, eu me arrependo de não ter logado. Te entendo, porque quando a mesma situação chega para mim, né, me perguntam quanto, ou quando eu chego em alguma operadora que não me conhece, vou fazer lá o preenchimento da minha ficha, né? Quantos mergulhos tem? 5.000 plus, porque é mais ou menos para cima disso. Que a gente acaba trabalhando em operação, tu acaba te expondo a muito mergulho. Mas hoje, com o Bluetooth, ficou mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Né? Antes de eu continuar, deixa eu dar 2 recadinhos para a galera que está nos acompanhando, tanto nos assistindo aqui no YouTube, quanto nos escutando nas plataformas de áudio. Tá? Não deixem de curtir o Sharkcast se vocês estão gostando desse papo. Tá? Aproveita, faça a turminha de casa, te inscreve no canal, dá uma força para a gente criar uma grande comunidade de mergulho aqui no YouTube e nos outros players. Tá? Dá teu like, não custa nada, ajuda também o projeto, e se achar que está valendo a pena, compartilha com os seus duplas, né, de mergulho, para que a gente traga mais gente para essa plataforma. Além disso, durante esta transmissão e na descrição, vocês vão encontrar todos os contatos do Duda, da Raid Brasil e os meus contatos. Aí depois eu vou repetir isso, como todo bom youtuber tem que fazer para encher o saco de vocês que estão nos assistindo e até vocês me levarem a 1.000 inscritos, pelo menos. Isso posto. Cara, antes da gente né, quero entender muito a Raid, né? Não que eu não tenha já feito meu tema de casa, até no meu crossover ali com o Duda, e eu fiquei bem surpreso quando eu fiquei sabendo por que a Raid veio ao mundo. Mas eu vou deixar que tu conte pra galera. Né? Bom, vamos lá. Tu estava me contando antes, se não te importar de voltar pra galera, tá? Que tu também trouxe para o Brasil uma outra certificadora que eu também sou muito fã, também sou instrutor, né? Que é a SDI. Sim. Em 2005, se eu não me engano. Se eu não me engano, não. Foi em 2005. Que massa. Na verdade, foi a TDI, né? Então, nessa época, eu era instrutor ativo, muito ativo em São Paulo, né? Ministrando cursos de mergulho técnico para as escolas.
E aí eu certificava um certo número de mergulhadores técnicos. E eu sempre ia para o DEMA e eu, conversando com o pessoal, surgiu a oportunidade. Eu tinha que ser instrutor pleno, que eu não era, né? Então eu fui para o Maine, na época o escritório deles era no Maine, eu fui para lá. Foram 10 dias de curso, mais ou menos. Isso foi abril de 2005. Passei no curso. Aí, após o curso, eu assinei o contrato e trouxe oficialmente eles para o Brasil. Que demais. Que demais. E aí a Raid, isso, né, pedi para te contar porque eu achei a história muito legal, porque é mais um ponto de convergência, porque eu acabei também sendo, né, passando a ser SDI lá em 2000, quando o Brad Killian, que era, não lembro se ele era dos fundadores, era envolvido, Ele foi o né, fundador, basicamente. chegou lá em Nassau, onde eu trabalhava no Stewart Cove, e literalmente catequizou 50 instrutores numa sentada só. E assim como tem um monte de ponto que me chamou muita atenção na Raid, né, para virar Raider, na época, tinham pontos que eu achava muito legais na SDI, como a questão do próprio, que é polêmica pra caramba, né, do mergulho solo, ou do self-reliant, né. Quando eu falei a primeira vez de mergulho solo no Brasil, foi logo que eu trouxe eles para o Brasil, cara, eu fui apedrejado. Assim, as pessoas, como que uma certificadora promove e ainda certifica mergulho solo, cara? E até eu começar a explicar, as pessoas começarem a entender, foi um processo que eu tomei muita... Na época eu não tinha tanto, né, como se fala hoje, haters, mas se tivesse muita gente falando português, claro, metendo pau ali, vocês são loucos, como é que vocês fazem isso? Mas foi uma grande, assim, uma ideia muito boa para preparar melhores instrutores, melhores duplas de mergulho, fotógrafos, cinegrafistas, né? Então, é uma ferramenta muito legal. Então, depois disso que a gente começou, vieram outros instrutores depois que abraçaram a ideia e começaram a divulgar. Isso se popularizou e hoje praticamente todas as agências têm esse curso. Né, eu achei fantástico porque na ponta, né, primeiro trabalhando em operação, a coisa que eu muito via, não vou dizer que era mais via, mas muito via era justamente mergulho em dupla no mesmo oceano, como eu brinco. Geralmente praticado por fotógrafos e videógrafos. Não, Gui, mas é uma coisa que a gente nunca pensou e era também um foco. Por exemplo, você como instrutor de mergulho, tecnicamente você está fazendo um mergulho solo, porque se você tiver um problema, os alunos, eles não sabem o que fazer, eles estão em treinamento. Exatamente, isso também faz todo sentido, né, para a gente ter esse treinamento, que tu tendo experiência adequada, tendo preparado, tendo feito toda a tua trilha para chegar nele, eu também concordo que eu acho ele sensacional. E ele forma, né, bons mergulhadores. Com certeza. Na minha opinião. Eu estava numa conversa assim com a Thaís da Somos Sub, né, e com alguns alunos dela esses tempos, e aí estavam comentando sobre uma situação com clássico fotógrafo que só quer saber fazer foto e não quer dar atenção pro dupla. E aí alguém comentou assim, ele é um bom candidato para esse curso, assim. Não, não é, porque tu te torna um melhor dupla sendo um mergulhador solo, na real. Cara, olha essa história. Logo eu dei muito curso de mergulho solo, né? E para as escolas, né? E uma vez eu estava numa escola, fui contratado para essa escola para dar um curso lá para os clientes dessa escola, e eu comecei, lógico, fazendo uma entrevista, né? A pergunta era: por que você está buscando esse curso? Eu sou fotógrafo, sou cinegrafista, porque eu quero ser o melhor, mergulho com a minha família, tal, não sei o quê. Aí chegou um rapaz e falou assim: eu quero fazer esse curso porque eu quero dar carteirada no barco, mergulhar sozinho. Eu falei: então, cara, pode se retirar da sala. E ele saiu. Eu, assim, não aceitei nenhum curso, claro. Eu falei assim: olha, então esse curso não é para você. Aqui não é para você dar carteirada, para você mostrar que você é bom, deixa para lá, o melhor mergulhador das galáxias, né? E, cara, daí ele saiu da classe, deu 5 minutos, o dono da escola veio assim: cara, você tirou o cara do curso? Eu falei: tirei. Ele falou: mas ele compra bastante aqui, ele é um cliente.
Eu falei, tudo bem, mas ele não pode fazer esse curso porque o intuito dele, o objetivo com esse curso não é ser um melhor mergulhador, ou se cuidar, ou cuidar, né? Só se tiver algum problema. Ele quer por um status, dar uma carteirada no barco, ninguém enche o saco. E não é o foco. Aí ele entendeu o dono da escola, conversou com o cara depois, enfim. Não sei se ele fez o curso depois, mas... Tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que não. Mas é um curso, e aí eu te confesso, tá? Foi o primeiro curso que eu fui procurar na lista foram 2 cursos que eu fui procurar na lista de cursos da Raid, quando o Rodrigo começou a me cantar para né, fazer o crossover. Né? O equivalente ao mergulho solo. É. Né? O nosso chama independente da água. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente conduz, tá, Gui? Então, assim, voltando um pouquinho, né? Eu falei de como, quando eu comecei a mergulhar e como, né? E aí em 90, teve a primeira turma de instrutores de mergulho da PAD no Brasil. Aí eu fiz uma segunda turma, né? Que teve, né? Eu trabalhava, daí eu saí, fui para 2 escolas, depois eu fui trabalhar no Projeto Aqua, que era uma escola gigantesca de São Paulo, tinha uma torre de 15 metros. Cara, naquela época eu certificava 16 alunos no final de semana, 8 de manhã, 8 à tarde, aquela pauleira. Foi, acho que nessa época que eu deixei de logar os meus mergulhos, que não tinha tempo. E aí eu trabalhei muitos anos com a PAD, né? Ajudando o Gabriel Gami como IDC Staff Instructor. Na época, todo mundo do Brasil, todo mundo não, todos os instrutores brasileiros queriam, né, ter acesso à PAD, né, porque foi a primeira grande certificadora internacional então, no Brasil, oficialmente, né. E aí a gente começou a trabalhar anos e anos. Aí eu morei 4 anos em Florianópolis. Foi onde eu aprendi a falar portunhol. Que massa. Bom, aí eu me tornei instrutor PDIC. Então, eu fui instrutor primeiro CIMAS, na verdade, Confederação Brasileira de Pesca e Esportes Subaquáticos, depois PAD, em 1990, depois PDIC, aí depois eu fui para TDI, SDI, fui instrutor de outras agências, né? E, enfim, onde eu quero chegar? Aí eu vi o sistema, né? Então eu conheci o sistema de praticamente todas elas, os standards, que são todas elas ligadas ao WRSTC, né? Que é o Recreational Scuba Training Council. E, enfim, depois do meu trabalho que eu tive, né? Como representante regional da certificadora, eu saí em 2010 e fui morar nos Estados Unidos, né? E voltei agora, ano passado. E lá eu só dava curso de mergulho técnico nos naufrágios do sul da Flórida, onde eu morava, e mergulho em caverna no norte da Flórida. E uma pessoa que trabalhou comigo na TDI, o nome dele é Steve Lewis, foi um cara que é responsável por escrever vários livros da TDI. Ele me chamou, ele falou, cara, eu tô na Raid, eu vi que você está aqui nos Estados Unidos dando curso de mergulho em caverna, as portas estão abertas para você. A gente trabalhou junto, né? Ele me conhecia meu trabalho, conhecia minha história, né? E eu fiz o crossover com eles, comecei a ver os standards, e eu gostei muito porque eu sou um mergulhador GUE ativo, né? Da Global Underwater Explorer. É uma certificadora pequena, mas ela é muito restrita. Os padrões, todo mundo que é GUE tem que seguir a linha. Não existe um instrutor bom, um instrutor ruim. E eu gostava muito daquilo, né? E nos meus cursos de caverna eu uso lá a estrutura de uma loja que é do lado da GUE, né? E aí a Raid veio, na minha vida apareceu com uns estándares muito parecidos, assim. E aí eu vi, poxa, todos esses anos eu sempre procurei algo para ensinar bem legal, diferente, e eu encontrei na Raid, né? Então, isso me despertou um interesse, e lá eu comecei a trabalhar para eles oficialmente, sendo um representante para a Flórida deles. E aí eu tinha um projeto de vida nos Estados Unidos, que era educar meu filho lá, né? Desde o kindergarten até o high school.
Então, quando ele terminou, a gente já tinha um plano de voltar, que foi ano passado, e aí, um ano antes, eles falaram assim, cara, agora está na hora de a gente colocar essa raid no Brasil. E, a princípio, eu fiquei meio, não sei, é meio complicado, já tem bastante, né, agência lá, tudo, mas eu, conversando com a minha esposa, com a Angélica, eu falei, não, vamos aceitar esse desafio para mudar como está sendo ensinado o mergulho autônomo hoje, no Brasil e no mundo, né? Então, eu já vi essa diferença nos Estados Unidos, muita gente estava vindo, eu treinei muito instrutor lá, inclusive instrutores de caverna americanos, Canadá, até da China, e eu falei, então dá, tem essa oportunidade, então dá para a gente mudar, levar para o Brasil e tentar mudar. Por quê? Eu sempre costumo, né, com esse tempo trabalhando com mergulho, eu vi que a gente está um pouco engessado. Então, todo mundo fala, cada agência fala que é diferente uma da outra, mas na verdade é tudo igual. Se a gente vê que, por exemplo, você tem que ensinar física aplicada ao mergulho, você tem que ensinar fisiologia, você tem que ensinar tabela ou computadores de mergulho, planejamento de mergulho, todas as agências ensinam isso. Igual. Aí você vai para a piscina, você tem que ensinar tirar a máscara, desalagar, recuperar o regulador, bater perna, né, compartilhar o ar, essas coisas, né? Então, todas fazem igual. A diferença básica é o quê? É o material que o aluno recebe. Ou ele é PDF, ou ele é papel, ou ele é um e-learning. Então, é isso que difere uma da outra. E eu vi que na RAID, a gente... hoje a RAID, o presidente da RAID é o dono o presidente do RSTC é o dono da RAID, né? Então a gente conseguiu, sendo membro do RSTC e do ISO, que é importante citar isso, mudar algumas coisinhas em prol de um treinamento real de mergulho, né? Então isso foi assim um desafio total. O mergulho está engessado, todo mundo faz as mesmas coisas há 20, 25 anos, igual, e hoje a gente tem o quê? Uma ferramenta que é para treinar um mergulhador, para ele gostar do mergulho. Essa aqui é a mensagem que eu gosto de passar. Infelizmente, nos últimos anos, a gente está perdendo muito mergulhador. Isso não é fake news, isso todas as escolas sabem, quem é empresário do mergulho sabe que a gente está perdendo muito mergulhador para outras atividades relacionadas à aventura, né? O cara vai para o canyon, rapel, caiaque, bike, e gasta, tem gente que compra no bike de 100, 105, 120 mil, enfim. Por que isso? Porque as pessoas elas estão fazendo um curso hoje rápido, um curso que ele não se sente confortável, confiante, e aquilo se torna uma coisa um pouco desagradável na maioria das vezes. A pessoa vai para o check-out, né, que são os mergulhos finais no mar, fez ali, pegou aquela carteirinha e a quantidade de pessoas que estão voltando a mergulhar porque gostaram ficou reduzida, né? E a gente viu, opa, peraí, tem alguma coisa errada nisso. Porque as pessoas, né, lembra da nossa época, igual você citou no começo, a gente ia viajar com 30 pessoas no ônibus e as pessoas voltavam para mergulhar e viajar. Numa época que não tinha redes sociais para divulgar, não tinha o equipamento que a gente tem, tanta tecnologia. E hoje a gente tem tudo muito mais fácil, as pessoas... né? Então, por que isso? A gente viu que, opa, peraí, vamos mudar isso, vamos tentar fazer com que essas pessoas vão para o mar confortáveis e seguras, que gostem e voltem a mergulhar, como era antigamente, né? Então, e aí que eu pego um pouquinho pesado no sentido do quê? No controle de qualidade. Então, o que acontece hoje no mercado é o quê? Cada agência tem seus instrutores, seus membros. E tem bons instrutores nas agências, ótimos instrutores, excelentes instrutores. Mas, ao mesmo tempo, na outra ponta, tem instrutor que viola standard, tem profissionais que não seguem a risca o que tem que ser feito. E, no final, acabam certificando um mergulhador da mesma forma que aquele cara top lá em cima certificou a mesma carteirinha, Open Water, Advanced, só que não é a mesma coisa.
a gente tem no mercado uma pessoa que tem uma certificação que, às vezes, ele não cumpriu o pré-requisito mínimo para ser um mergulhador certificado. Exatamente. Né? E aí que está o problema. Eu te digo assim, uma coisa que eu acho que caminha muito próximo a isso que tu está comentando, e para mim foi uma das razões quando eu decidi voltar para o Brasil, né, ter voltado, é que também tem, e não parou, nem acho que vai demorar para parar, e eu vejo que na rede não é assim, é aquela necessidade ou objetivo de que importa é formar instrutor, não bons mergulhadores. Né? Eu quero instrutores no final. Aqui não. Não, eu sei. Isso é uma diferença que eu percebo na raid, né? Porque isso pra gente que, pô, né, assim como tu tá envolvido no mergulho desde muito tempo, né? Dedicou grana, né, tempo para ainda invisto. Não, a gente claro, a gente não para, né? A gente tá sempre nisso. Tipo, né, lá na época em Nassau eu comentava e comento isso direto assim. Para mim era muito decepcionante às vezes chegar aquele instrutor ou instrutora que fez aqueles programas rápidos de menos de 6 meses, né, para trabalhar comigo, ou seja, para brigar por vagas de trabalho comigo. Não só comigo, mas com outros instrutores que tinham a mesma pegada, a mesma caminhada, né? E uma coisa que eu vejo bem preocupantemente são cada vez mais relatos de situações em operações onde tu vê que o staff está mal preparado. Cara, vamos lá. Você acha justo, você está envolvido, né, com mergulho há muitos anos, você quer fazer um trabalho sério, honesto. No final das contas, é o teu nome que vai na carteirinha daquele mergulhador. Então, você vai fazer tudo para você seguir ali. Se você seguir o mínimo dos estándares do RSPC, que todas as agências, a maioria são ligadas, né, do ISO, cara, ali é o mínimo. Você pode, né, melhorar um pouquinho até mais, sem mudar o estândar. Traz teu molho na parada, né? Exatamente. Puxa um pouquinho mais aqui, naquelas coisas que tu sente que é mais importante. Mas exatamente. Agora, você acha justo você, dentro da tua certificadora, ver que lá do outro lado tem um cara que está fazendo coisa errada, não está cumprindo os pré-requisitos mínimos da própria agência e do RSTC, e ele continua no mercado, continua emitindo certificação? Não é justo. Não é justo. Então, o controle, hoje que eu pego mais e falo, em relação ao controle de qualidade. Então, por exemplo, teve uma pessoa que falou assim, olha, na minha escola eu faço isso, eu faço mais ou menos igual vocês fazem na RAID, flutabilidade, trim, a gente usa assim, a mangueira e tal. Falei, cara, ótimo, parabéns para você. Mas olha aqui do outro lado aqui, né? Hoje as redes sociais mostram ali, né? Então aqui, ó, e está na tua mesma agência, né? Que dando o mesmo curso, olha a diferença do teu aluno ali. E assim, né? Teve um outro, não vou comentar aqui, né? Mas assim, você está vendo que tem alguma coisa errada aqui, que não é um standard. Ele falou, é verdade. Eu falei, então tá. O que a tua certificadora está fazendo para não existir isso? E é isso que a gente está. Então, o controle de qualidade, como é que ele funciona, né? Você foi lá, fez o que tinha que fazer, certificou o aluno. Pumba. Se você fez o mínimo, ótimo. Se você não fez, aquele cara que não é um bom profissional, que está no mercado, emitiu a mesma certificação. Aí, tecnicamente, a certificadora tinha que mandar uma carta, um e-mail, perguntando, olha, como foi o seu curso, o seu instrutor estava presente, quantos mergulhos você fez, aquelas coisas que fazem parte do controle de qualidade. Então, vamos lá. Primeiro, para quantas pessoas eles mandam isso? Para quantos alunos que foram certificados? 100%? Não. Outra, pode ser que o aluno nem veja o e-mail, nem responda isso. Ou, terceiro, o Gui, você é meu amigo, te conheço desde 88 e tal. A gente não fez porque a água estava fria. Fala que você fez e beleza, e tá tudo certo. E isso passa. Aí a gente tem no mercado uma pessoa que tem uma carteirinha que não cumpriu os pré-requisitos mínimos e o instrutor continua no mercado fazendo a mesma coisa. Então isso não é justo. A gente viu que, peraí, a gente tem que mudar isso. Então, por exemplo, na RAID não tem um instrutor top e um instrutor ruim. Está todo mundo no mesmo nível.
de conhecimento, de habilidade. Pode ser que uns possam dar cursos mais elevados, por exemplo, caverna ou rebrida, mas a quaticidade, o comprometimento é ali. Por quê? No nosso controle de qualidade é feito antes de ser emitida uma certificação. Então, e assim, em tempo real, e é criptografado, não é um e-mail que ele vai receber. Então, por exemplo, você veio para a RAID agora, você vai certificar um aluno. Então, você vai abrir a tua página como profissional e você tem como ver a sequência do curso e você vai ticando o que você tem ideia de ter feito. Fiz isso, fiz isso. E a gente ainda te dá uma chance de você esquecer dessa habilidade, vou ter que voltar lá para fazer. Você fez, aí você dá o que a gente chama sign-off, você confirma que você fez tudo. Aí abre, até então estava fechado para o aluno isso. Aí abre na página do aluno, como mergulhador. Legal, então eu fiz isso, fiz aquilo, opa, peraí, o meu instrutor no último mergulho não estava presente. Se ele não marcar aquilo, você não vai conseguir emitir o certificado. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, todo aluno, qualquer pessoa que tiver um cadastro na RAID, ele tem acesso ao manual de standard de procedimento, da página dele ali. Não precisa buscar, está na cara dele. Isso já muda. Por quê? Infelizmente, se a pessoa chegar numa loja de mergulho e falar com uma pessoa, ela não tem muito conhecimento, a menos que tenha alguém da família ou amigo que já fez um curso. Mas se eu falar para o cara, olha, o curso Open são só 2 mergulhos, você pode fazer em um dia, o cara vai acreditar e vai fazer. Então, a gente dá o acesso para o candidato a ler aquilo lá, e antes dele terminar, ele vai ter o acesso ao quê? As informações que ele tinha que fazer no seu certificado. Aí, uma vez que o instrutor concordou, assinou que fez tudo, e o aluno viu, ele leu, fez tudo, eles os dois assinaram, aí sim que é liberado o processo para ser certificado. Boa. E, como no nosso goal, nosso plano, é não abrir isso para... A gente não quer ser o número 1 das certificadoras, a gente não quer ser o número 1 de certificações emitidas. Nós queremos, assim, um grupo... o gatinho. Um grupo de instrutores pequeno que respeitam os estándares da certificadora, que fazem um trabalho profissional e que a gente vai ter certeza que eles estão de acordo com essa mudança que a gente quer ver no mercado, que é, peraí, aquele cara que ele viola o standard, ele não merece estar no mercado. E as pessoas, às vezes, por inocência, não sabem, né? Que ele pode dar aula, não pode, o que ele pode fazer, não pode, ou o que ele teria que fazer, não faz. Então, eu acho que todo mundo devia ter um controle de qualidade melhor e assim a gente ia ter um nível de treinamento, né, melhor. Com certeza. Isso funciona mundialmente. É uma das coisas que as pessoas estão vindo por conta desse controle de qualidade, né? Então, isso está muito legal. Isso é muito legal da gente trazer e expor para a galera, né? Porque, só para a galera ter mais uma contextualização, lá atrás a gente fala de carta porque a gente é da época da carta, né? Tudo bem, né? Se dizia que 30% das turmas seriam avaliadas via carta. Mas é exatamente isso que tu falou. Se hoje no e-mail, qual o risco do e-mail cair no spam, ou eu simplesmente não abrir o e-mail e deixar para ver depois, na época do papel, era pior ainda, né? Porque tu tinha, mesmo que a passagem fosse paga, tu tinha que preencher, dar o formulário, postar na agência de correio para depois chegar para o controle de qualidade. Eu acho isso maravilhoso, porque é uma preocupação que eu tenho, te admito. Vi isso aumentar no passar dos anos e mergulhando, às vezes mergulhando até como turista, sem aluno, né? Consigo um tempo, vou lá mergulhar em Floripa, vou para Arraial do Cabo, vou para fora, né? E eu vi isso claramente, tanto é que eu sempre digo assim, a vontade que eu tenho era de poder estar numa certificadora que me permitisse cortar a carteirinha. Então, infelizmente, uma vez registrado, não tem mais como cancelar. E assim, não, eu sei, vocês não me entendem. É que não é só para profissional, tá? Isso aqui, ó, hashtag dica, galera. Isso vale para qualquer mergulhador, porque a gente acaba vendo aquelas pessoas que não entenderam o espírito, né, do esporte. E assim, né? Não é justo a pessoa pagar um curso e
não ter o mínimo que é uma norma mundial séria, porque é do ISO, né, da ABNT, tá lá o ISO, número tal, para qualquer curso de entrada e até profissional, e infelizmente a gente tem profissionais que não fazem a lição de casa, né? E aí é que eu, assim, nessas minhas andanças em buscas de uma certificadora, né, eu encontrei na RAID. E tem outras coisas também, né, Gui? Tipo assim, cara, a gente cortou a sala de aula. Quando eu falo isso, me lembra o tempo lá quando eu falei a primeira vez de solo dive no Brasil. Então, Vou te contar uma coisa, tá? Esse negócio de AD me pega. Eu sou de tá. sala de aula. Mas não, é um detalhe mas meu. aí aí que tá o grande X da questão. A sala de aula também gosta pra caramba, eu gosto de falar, né? Se você deixar, a gente vai ficar 3 horas aqui nesse bate-papo. Muito provavelmente. Mas assim, ó, vamos pensar o seguinte: o que faz um mergulhador? É a água. A teoria, a lei de Boyle, Mariotti, Dalton, Henry, ela é importantíssima, tá? Porém, ela tem um tempo para ser ensinado, né? Então, olha só onde eu quero chegar. A gente fez uma pesquisa, tá? A pessoa foi numa escola, vou citar só como, assim, uma pessoa ainda, para fazer um curso de mergulho, para aprender a mergulhar. Ela pagou esse curso e o que ela menos fez foi ficar submerso na piscina, respirando o regulador. Então, ela teve muitas horas de teoria, ela já recebeu o kit antes, né? Lá, o livro, foi para a sala de aula, o instrutor falando, como eu sempre fiz, você também, a gente sempre tinha que falar da lousa, a relação pressão, volume e densidade, uma série de coisas, equalização, né? E aí, ok, vamos para a piscina, vamos. Então, o tempo que foi colocado nessa pesquisa, o tempo que ele ficou na piscina submerso, respirando, cara, foi inferior ao tempo de informações teóricas. Então, a gente viu que isso é um problema também. A pessoa pagou para mergulhar, ela tem que aprender a mergulhar. Então, no sistema da RAID, o que nós fizemos? Primeira coisa, nós cortamos a sala de aula no sentido dessa teoria. Então, a nossa plataforma, ela é, primeiro, todo o material didático, ele é gratuito. Qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de material, em qualquer língua, que tenha, lógico, disponível. Tá? Então, é o seguinte, por que a gente viu isso? A gente tem que dar o acesso à informação. Então, hoje, o chat GPT, a inteligência artificial, a pessoa até pode, o que é o nitrox? Pumba, ele vai explicar. Só que a gente deu esse acesso da mesma forma, só que direcionado como um curso normal. Então, ele tem um material do livro de nitrox, de naufrágio, tudo. Então, a gente dá o acesso à informação. Por exemplo, você está vindo para a rádio, você vai dar um check-out em Bombinhas, vamos supor. Cara, você deu o teu curso, eu vou explicar como é que funciona. Cara, você está levando o pessoal que nunca, de repente, andou num barco. Você pode falar assim, cara, você tem o perfil lá na RAID. Vai lá e baixa o curso de Bolt Dive, que ninguém dá importância para esse curso, né? Então, assim, você não precisa forçar ele comprar um livro, às vezes ele nem vai ler, mas você dá o acesso à informação. Então, o que a gente fez? Na RAID é standard, ele só pode começar a piscina depois que ele passar na prova com 80% das questões. Então, legalmente falando, uma vez que ele passou na prova, e é tudo criptografado, porque nosso sistema é online, 100%, ele entende-se o quê? Que ele já entendeu ali a física, a fisiologia, as coisas necessárias para mergulhar. O que você faz na sala de aula é fazer uma revisão dos erros que ele teve, e aí você vai usar a sala de aula de uma forma dinâmica. Então, vamos lá. A gente recebeu aqui várias pessoas. Eu tenho uma pretinha também aqui. Depois eu posso pegar para mostrar? Claro, por favor. Então, assim, ó, vamos lá. Você tem um aluno, uma turma que vai começar no sábado de manhã, 8 horas da manhã. Mas tem aquele estudante que está aí na universidade, às 11 horas da noite, cansado, com prova, ou aquele cara que trabalhou até tarde.
Cara, esse cara, você colocar ele na sala de aula para você falar de física, fisiologia, o cara ele vai dormir. Ele não vai prestar muita atenção. Então, o que a gente fez? Ele já passou na prova. A nossa sala de aula é o quê? Dinâmica. Então, cara, pega o colete, põe na mão dele, ele vai sentir, ele vai ver, ele vai ajustar, vai saber onde está o desinflador, o inflador, vai saber onde está a purga. Eu gosto de comparar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sempre falo assim, eu comparo com a yoga. A yoga é uma aula, assim, ela é dinâmica, ela é corporal. As pessoas vão lá, esticam o tapetinho, tem toda a parte teórica, quem gosta de estudar e se envolver, faz, mas ele vai para um local de treinamento de yoga, ele vai usar o corpo, expressão corporal, enfim. E o curso de mergulho, você, às vezes, está lá na piscina, a pessoa quer entrar na piscina, você está explicando ali rápido, você está com 4, 5, 6 alunos, como é que faz? Só para você ter uma ideia, eu recebi pessoas que me ligavam para crossover, né? E aí tá uma coisa interessante, na rádio a gente não cobra anuidade, eu posso falar isso depois, mais tarde. E a gente recebeu muitas pessoas, cara, como é que é? Eu quero ser instrutor, quero fazer o crossover. E a primeira pergunta que eu faço é, mas por quê? Aí eu, quando a anuidade é grátis, aí a gente meio que punha de lado, né? Mas assim, algumas pessoas elas vinham e perguntavam, e distantes, né? Eu estou hoje morando em Campinas, eu falo assim, cara, você tem algum vídeo? E hoje com redes sociais você acaba vendo e tal. Cara, a gente viu instrutores indo lá ajustando o colete do aluno no mar. A gente viu vídeos, isso na verdade presencial, o instrutor, a gente estava vendo, fazendo crossover, o instrutor do lado guiando, o instrutor ia, aluno por aluno, olhava o manômetro, colocava no lugar, ou às vezes deixava até pendurado, batendo nas pedras, e falava para o aluno assim, cara, você está ok. E a gente, peraí, isso aí não é o instrutor que tem que fazer, o instrutor tem que ensinar. Isso não é try dive, não é discovery scuba, isso é um open water. Então, infelizmente, tem instrutor ainda que vai lá, ajusta o colete para o aluno, checa o ar para o aluno, às vezes até ajuda a subir. E, cara, parabéns, você está certificado, passa na loja. Peraí, tá tudo errado. Então, assim, a nossa sala de aula, então, ao invés de você ficar lá falando das leis, tudo, joga um equipamento na sala de aula para o teu aluno. Ele vai se sentir muito mais ativo na aula, mais dinâmico, ele vai vestir, vai, olha, onde que está o seu ajustador, onde você abre, pega a tua aqui, né? Faz ele montar o equipamento, olha, onde está o seu manômetro aqui, põe no lugar, prende, porque não pode ficar solto. Então, a aula, a nossa sala tem que ser dinâmica. Aí você vai falar sobre o equipamento, você vai falar sobre a viagem que vocês vão fazer, o procedimento do mergulho embarcado, coisas pertinentes ao treinamento de mergulho que são muito mais válidas do que você fazer na hora, ali, em poucas horas, explicar toda a informação teórica para o aluno. Com isso, a gente tem muito mais horas de um curso apropriado para o mergulhador se sentir mais confortável e dominante, né? Ele sabe ali, antes de entrar na piscina, não é na piscina que você vai falar assim, pega aqui, entra. A gente já fez muito isso, eu fiz muito isso. Na piscina, na parte rasa, aqui está o desinflador, aqui está o teu fonte alternativa de ar. Mas a gente faz isso na sala de aula. E com isso, até o empresário do mergulho, o lojista, ele tem tempo de vender um melhor equipamento para aquele aluno. Sim, com certeza. Ele deu ali opções, o pessoal tocou, viu, sentiu, e não na piscina. E como isso é importante, né? Como tu falou mais no início do nosso papo, o curso de mergulho, como até outras atividades, ele é muito hands-on, né? Ele é um curso que te exige que tu tenha a questão tátil. Eu sempre gostei, nas escolas onde eu trabalhei, nas operações onde eu trabalhei, de levar o pessoal para dentro de sala de equipamento, por exemplo. Então, lá, não sei se é porque, né, na Submarine eu tive essa oportunidade de circular e mexer no compressor e tal, mas não é para ensinar a mexer no compressor, mas é para mostrar como é que é o processo. Exato. Manusear colete, eu gosto de fazer o pessoal trocar os coletes, porque muitas vezes a gente tem modelos diferentes, que é normal, né? Para tu entender que tu tem modelos diferentes de colete e tu pode acabar pegando um colete um fan dive de um mergulho e no próximo mergulho na mesma operadora não cresce.
Exatamente. E assim, né, Gui? Pô, imagina a pessoa que pagou para mergulhar, ela quer estar na água. Então você chega na piscina, né? Você tem que dar o briefing lá, de dar a montagem do equipamento. E vamos lá. Quantas vezes essa pessoa montou equipamento e desmontou durante um curso de final de semana? Cara, então a sala de aula, vamos mudar a sala de aula, vamos deixar ela dinâmica, Perfeito. vamos deixar ela Perfeito. mais confortável, mais, né, mais alegre, não só o Aham. instrutor pleno lá, tem alunos, você sabe muito bem, de 10 anos até 60 anos, diversos níveis sociais, intelectuais. Uhum. Agora, se você der esse equipamento para todo mundo, vai todo mundo curtir da mesma forma e, Claro. né, ver que, opa, peraí, isso é interesse, isso desperta muito mais interesse. Claro que sim. E aí, de novo, né, Duda, isso teria que ser assim. Porque é um curso que tu tem que manusear. E a água é fundamental. Eu lembro ainda ali, pré-pandemia, eu comecei a dar umas fuçadas em infoproduto para aprender essas coisas. Eu gosto sou curioso, gosto de entender essas paradas. E eu pensei assim, no mergulho eu nunca vou poder vender um infoproduto de mergulho. Porque é piscina, é água, é mar, tá? Não adianta. E até vi numa dessas aulas aí que estava falando sobre marketing com inteligência artificial, o infoprodutor diz assim, não, eu tenho um amigo que é instrutor de mergulho que vai começar a faturar R$ 50.000 por mês com um curso online. Opa, tá, então me mostra como é que isso funciona, cara, Opa, porque me no mostra nosso também. mercado, nesse nosso mercado isso não acontece. Cara, quero saber também. Me manda aí. Saca? Isso é uma coisa que me atraiu também para a Raid. É uma Mas, convergência com algo que eu já faço, né, por, até por iniciativa minha, por entender que tem que ser assim. Né? Muitas vezes por ter a oportunidade de ter também os equipamentos para poder mostrar para as pessoas e tal. Né? Então, eu acho muito massa e, isso. e falar, tipo, você tem mais tempo de falar da viagem que vai ser feita no final de semana, Claro, falar de coisas pertinentes da realidade do mergulho. com E, certeza. e aí que vai a outra coisa legal também, né? Na hora da água, nós temos mais horas do que o normal. Então, e assim, não é só horas. Vamos treinar um mergulhador de verdade. Então, por exemplo, nós tiramos alguns procedimentos que não servem para nada. Isso eu posso te falar, né? Você sabe muito bem Puro que shenanigans. tem coisas ali que não acontecem, que não são reais. E se perde muito tempo com uma coisa que, cara, ele tem que mergulhar, ele não tem que. Isso nunca vai acontecer, como nunca aconteceu comigo. Então, por exemplo, subida livre de emergência controlada. Isso é uma das coisas mais perigosas para se ensinar, Uhum. cara, que a gente tem que fazer, a rádio tem que, é obrigatório na piscina, mas nós não fazemos no mar, tá? Uhum. Isso é standard, que, assim, vamos lá, né? Vamos discutir esse procedimento. A pessoa está lá, acabou o ar, está no máximo 9 metros de profundidade, longe do dupla, tem que ir para a superfície soltando o ar. Peraí, primeiro, por que acabou o ar dessa pessoa? Opa, peraí. Ela não fez um Tudo. planejamento, ela não conversou com o dupla, não checou durante o mergulho. E se acabou? Cadê o dupla dela que devia estar ali do lado? Né? Então, Exatamente. eu relaciono muito com o mergulho em caverna, na qual nos últimos 15 anos eu estava mais. Então, a gente está lá 4.000 pés dentro da caverna. Se acabar o teu ar lá por um problema muito sério, seu gás, né, vamos falar assim, cara, você Uhum. vai sair da caverna como? Com o teu duplo. Então, a gente faz um planejamento para isso. E no mergulho, a mesma coisa, no recreativo. A gente tem que ensinar um procedimento efetivo de pré-mergulho. Então, nós fazemos desde o curso básico o S-Drill, igual nós fazemos em Uhum. caverna, Sim. né? A gente ensina o saque, né? Que é quanto dura o seu cilindro, para a pessoa ter uma ideia. Então, ficar sem ela embaixo d'água, ou ela não teve um bom treinamento, ou ela é muito imprudente. Então, subida livre de emergência, daí você fala assim, pô, aí como é que é treinado isso? A instrutor tem que colocar uma linha, aí ele pega, tem que fazer o contato na linha que segurar o aluno, né? Aí o instrutor Colete fala nos assim, dedos, colete no travando dedo. ali. Mas olha o mais louco.
Aí o instrutor ele fala no briefing, olha, você respira 3 vezes, na terceira vez é a hora que você vai subir para exalar o ar até chegar à superfície. Peraí, para tudo, tá tudo errado. Se acabar o ar, ele não vai ter certo para inspirar, certo? Claro. Num caso real, ele não vai ter linha, não vai ter nada. Então, é um exercício sem pé nem cabeça, cara. A gente viu isso. Cara, vamos botar um risco, né? Uma superexposição pulmonar. Tu tá fazendo isso na pior faixa de qualquer subida, que é dos 10 para o 0. Né? Que se tu vai ter algumas, né, uma expansão expressiva, vai ser ali. Né? Não, então... e assim, e olha só, eu vou mais longe até. Imagina você tá com água fria, 6 alunos. Cara, teu ouvido vai, tua orelha, teu tímpano vai, é um problema. Eu não imagino, eu sei o que é isso, dando check-out no Loreto a 19 graus. Não, mas agora vamos falar de controle da classe. Vamos supor que você está com... Vamos até reduzir para ficar menos feio, vamos falar assim. Você está com 4 alunos, tem que fazer isso individual. Cara, então você teria que ter um Dive Master no fundo para te ajudar, em que você sobe com o cara. Aí, você vai ter que descer com esse cara, de novo, água fria, suja, e se tiver problema com equalização. Então, pode ser feito, mas isso já sabendo que pode ter um problema durante a descida ali, não um problema do mergulho, mas cara, água fria, o cara não compensou, tá cansado do último mergulho. Ok, vou deixar ele na superfície. Quem vai cuidar dele na superfície? Então, também tem esse problema de controle de classe que as pessoas não estão fazendo atentas a isso, vamos falar assim, né? Então, a gente tirou isso, a gente só faz na piscina para falar, olha, se isso acontecer na rádio, não tem como acontecer, porque você trabalha com teamwork, sabe onde você está seu dupla, você sabe o saque, sabe pegar e ler o teu manômetro, você, e pedir para comparar com o dupla. Então, a gente, cara, vamos pegar esse tempo de treinamento e vamos treinar a flutuabilidade, que é o que você vai usar. Você não vai usar CISA, né, ou subida de limite polar, mas você vai usar flutuabilidade. Então, vamos treinar a flutuabilidade. A gente não tem aquele curso de flutuabilidade, Peak Performance Points, ou Perfect Points. Por quê? Cara, se ele pagou para mergulhar e uma das habilidades básicas do mergulho é a flutuabilidade, ele tem que ser ensinado no curso básico. Exato, não um curso que tu vai pagar mais uma vez para fazer. Então, vamos perder esse tempo de subida livre e vamos ficar aqui, olha, o trim, você vai controlar a flutuabilidade, é muito mais próprio, apropriado para se treinar um mergulhador. E, por exemplo, recuperação do regulador, né? Como é que a gente faz? Como é que o profissional ensina? Pega o ar, o bocal para baixo para não entrar em free flow. Aí você tem que soltar bolinhas, porque a regra manter as vias aéreas soltando bolinhas, nunca perder a respiração. Aí você tem 2 métodos, por varredura e mão por cima do ombro, certo? Aí, quantas vezes, já aconteceu comigo, e com você também, acho que aconteceu. Às vezes o aluno ele solta mais ar do que o necessário e ele não consegue achar na primeira, aí você começa verificando roxo, meio, aí você já pega o teu octopus, né, tua fonte, para ficar preparado já para... Cara, peraí, a gente não ensinou que ele tem um octopus, que tem que ficar numa área triangular de fácil acesso à visão. Se um dia acontecer dele perder o regulador, que eu nunca perdi o meu, né, já fiz mergulhos malucos aí, caverna, fundo, eu nunca perdi um regulador da boca. Mas se acontecer, cara, é muito mais fácil você pegar o octopus, põe na boca e você usa o método que você utilizar para fazer. É muito inusitado, né? Porque isso é uma coisa que a gente aprende, né? Aprendi, pelo menos, quando eu fiz no IDC, a questão sempre para trabalhar o reforço positivo. Isso é uma coisa que eu aprendi no mergulho, e quando eu dou aula de empreendedorismo, que é uma outra atividade que eu tenho, eu também uso essa mesma, porque faz sentido, né? Tu tem que trazer valor daquilo que tu está tentando passar para o teu aluno, senão o teu aluno não vai ter interesse em aprender. Né? Então, eu sempre digo assim, vamos aprender a recuperar o regulador, porque vai chegar um momento, a gente está no passeio, vai vir um fotógrafo, vai bater foto, e talvez tu queira tirar o regulador para dar um sorriso. Que é muito mais factível do que tu imaginar que alguém vai passar com a nadadeira no teu rosto e vai levar o teu regulador fora.
Pode acontecer, mas é raríssimo. Sabe, caríssimo. Eu não sei, eu nunca vi isso acontecer. Isso nunca aconteceu comigo. Já tomei patada na cara, né? Mas, né, dessa forma, assim, não. Então, faz todo sentido, obviamente, a gente tentar, né, trazer o que é mais próximo à realidade do mergulho. Gui, porque a gente, assim, essa minha busca foi, então, assim, voltando um pouquinho, né? Por que eu resolvi trazer a Raid para o Brasil? Justamente, a gente está fazendo isso no mundo, as pessoas estão vindo por conta, primeiro, do controle de qualidade, e pelo fato de você estar aqui com a gente, treinando mergulhadores de forma realística, tá? Onde o que a gente chama de Raid Family, né? A gente quer criar um grupo de profissionais pequeno que gostem de seguir à risca os estándares, procedimentos dela. E aí todo mundo vai falar a mesma linguagem, todo mundo que receber uma carteirinha vai saber que ela foi merecida, ela não foi vendida, não foi, né? Olha, violou o standard, mas está aqui, peraí. E outra, quem recebe aquilo e sabe que, opa, peraí, mas o meu irmão, o meu primo fez um curso, era 4 mergulhos, eu fiz 2. Então, assim, infelizmente, a gente tinha que ter um melhor controle de qualidade. Sim, com certeza. Com certeza. E eu acho inadmissível pensar que tem gente que faz dessa forma, né? Usa só 2 mergulhos para certificação. Mas aí que tá, assim, esse teu canal é muito legal, até para alertar as pessoas que estão assistindo. Sim. Que assim, ó, o que consiste um curso de mergulho, né? Então, quantos mergulhos são para eu me finalizar? Quantos dias? Carga horária mínima? Eu vou estar apto para depois. A certificação é clara, ela fala assim: você está apto para mergulhar no local igual ou melhor do que você foi treinado, mas ele vai estar seguro e confortável para depois do curso, na próxima semana, viajar para mergulhar só com a dupla dele, ou ele vai precisar de alguém? Exato. Então assim, vamos reverter, vamos, assim, já que a pessoa se propôs a ser um profissional do mergulho, né, e trabalhar com isso, né, profissional é aquele cara que ganha dinheiro com o que faz, então ele vai cobrar para dar um treinamento, pô, faça aqui o mínimo do standard da sua agência, do RTC, que aí as pessoas vão gostar muito mais do mergulho, vão querer fazer outros cursos, mergulhar mais, né? Então a gente viu isso, então isso foi um desafio. Eu estou pregando isso, a gente não está batendo na porta de ninguém, vem para a Raid. Eu sempre falo assim, a Raid está aí para todo mundo, mas nem todo mundo é para a Raid, né? Boa. Então a gente e assim, eu tenho vários amigos de várias agências e uma das reclamações poxa, eu faço aqui meu trabalho sério, e tem outro cara ali que está fazendo tudo errado e ninguém faz nada. E não deveria ser assim. Não poderia ser assim. Lá atrás, quando a gente começou, que era a BEMA, que realmente era tudo mato, como se diz por aí. A BEMA ela certificava via CMAS. E a CMAS, que eu acho que é uma puta certificadora, a gente pode colocar dentro disso, tem estándares muito bons, e sempre teve um grande problema que ela franquia, né, a marca. Os instrutores que são CMS franceses seguem à risca o que a CMS preconiza, mas ela não controla isso em outras associações em outros países. E aí lá na época que a gente começou a mergulhar, era um instrutor faz assim, um instrutor faz assado. Exatamente. Eu lembro que meu maior pavor quando eu fui fazer meu curso básico é que eu já tinha ouvido falar do exercício de cachimbo, que era feito na época um cilindro com um regulador pelo tamanho da turma. E as turmas eram de 15, 20 pessoas. E eu fiquei muito feliz que a minha turma era de 3. Era mais rápido para chegar até você, né? Pô, toda a vida, né? Quando é que tu vai ter que, se tu tiver que compartilhar da mesma fonte, quando é que tu vai fazer isso com mais de uma pessoa, sabe? É verdade. Mas, cara, assim, tudo tem uma evolução, né? Graças a Deus esse tempo já passou, porque nessa época não tinha criança nos cursos, não tinha mulheres, né? Então era só como veio do militarismo, né? Mudou. E assim,
poxa, foi muito legal a vinda das agências, né? Sim. Certificado internacional, reconhecido no mundo inteiro, mas também a gente pecou no controle de qualidade que eu falo, né? Então, a gente tem que, poxa, quem que vai trabalhar para nós? Quem que vai, né, propagar esse ensino do mergulho de forma, né, como que deve ser feita, né? Então, Claro. essa é a nossa maior missão, né? E você formando melhores mergulhadores, ele vai gostar do mergulho, ele vai falar bem do mergulho para as outras pessoas, essa pessoa vai voltar para viajar com você, para fazer outros cursos, né? Então, é o que a gente está aí propondo e mostrando para as pessoas que vêm até a gente, né? A gente não está batendo na porta de ninguém, a gente está... tem algumas pessoas que a gente vê, poxa, essa pessoa é muito boa, né? Então, tem excelentes instrutores nas agências, mas, às vezes, né, ela está ali na outra ponta com um concorrente, um outro profissional da mesma agência que está fazendo um trabalho não muito bom. Então, E aí, vamos contar para o pessoal, que eu adorei saber essa história, não sabia, né? Então, como nasce a RAID? Cara, o nome é Rebreather Association of International Divers. Ela veio do Rebreather, tá? Então, ela é uma agência nova, né? O pessoal fala, mas essa agência é nova, como assim? Sim, ela é nova. Mas aí que está o X da questão. Ela veio de instrutores experientes de todas as outras agências. Então, eles viram, opa, peraí, vamos criar um standard para o Rebreather, que hoje é uma máquina, né, muito utilizada, né? Um reciclador de oxigênio, que você tem mais tempo embaixo d'água, porque você acaba reaproveitando, né? Circuito fechado, então você não solta bolhas. E a gente criou os primeiros standards da máquina Poseidon, que você gosta, que você citou dos reguladores, né? E a gente começou a criar os standards, nós fundamos eu não estou me lembrando se é o RESA, o Rebreather, ou o Rebreather Training Council. Nós somos um membro fundador de uma das duas. Depois eu posso reforçar isso. E aí a gente começou a criar os standards, debater os standards para o treinamento mínimo de Rebreathers, né? Então ele é como Open Water, avançado, Rescue Diver, e no Rebreather tem essas mesmas, né, níveis de treinamento. E aí a gente começou a fazer isso. Já na época, em 2007, com material digital, né, não, sem papel, nós não usamos papel para nada. Não tem livro, não tem carteirinha de plástico, é tudo, né, pegando a ideia da ecologia, de cuidar do planeta. Então, nós somos uma das primeiras a não contribuir, né, com papel, com plástico, né? E a gente começou a criar os estándares. E aí veio uma demanda do quê? Preparar material para mergulhadores técnicos, que usavam os Rebreathers. Então, a gente começou a abrir uma seção de estándares de mergulho técnico, e incluindo caverna, né? Que é o grande... é a menina dos olhos da RAID, Rebreather e caverna. E aí a gente viu que as pessoas estavam vindo, às vezes, com um treinamento que é o que a gente estava falando. Olha, o cara já era instrutor e, putz, não estava muito bem na água. Então, por quê? Aqueles programas de rápido, né? Nos Estados Unidos, eu morei lá há 15 anos, a gente chama de Zero to Hero, do zero para o herói, né? O cara se forma você morou fora, você sabe como é que é. É um programa rápido, então as pessoas chegavam e não tinham muita habilidade, né? Então, opa, vamos criar um standard para um curso mais apropriado, para treinar melhores. Por exemplo, a gente não conta com experiência, vamos supor, você quer ser instrutor da RAID, não é por hora, por mergulho logado, é por horas. Adorei isso. Então, por exemplo, hoje no standard mínimo das agências, olha, para você ser instrutor, você tem que ter 100 mergulhos para ser instrutor. Na RAID, tem que ter 100 horas, que é muito diferente, né? Só para a galera que está nos assistindo e nos escutando, para contextualizar, né? Um mergulho, ele tem que... deixa eu lembrar qual é que é mesmo, me ajuda, Duda. Ele tem que ser 20 minutos no mínimo abaixo de 1,50 m, 6 metros. 6 metros.
Então, se eu faço um mergulho de 15 minutos, eu logo como um mergulho. O que é muito diferente do que 1 hora, 60 minutos de mergulho. Não, e é que sim, né? Por exemplo, tinha pessoas que moravam num determinado local que tinha acesso ao mergulho de praia. Então ele ia lá, num dia ele subia, ficava 15 minutos, subia, descia, aí ele contava ali 8, 10 mergulhos no dia. Cara, mas peraí, ele fez 10 mergulhos no dia, naquela profundidade máxima de 6 metros, naquele local, que experiência que ele tem, né? Então, depois de alguns dias, ele consegue juntar esses 60 mergulhos para fazer um dive master, ou 100 rápido, mas que experiência que ele tem? Então, a gente exige que ele tenha 100 horas em diferentes locais. Então, por isso que o logbook também, hoje, a gente assim, a gente pega bem no pé. Tem que preencher o logbook, tem que comprovar a experiência. Então, isso também é uma coisa que mudou, né? Então, a gente começou a criar esses estándares e a gente abriu para... Hoje, a gente está no mergulho técnico, mergulho recreativo, freediving, tá? E mergulho com rebreather. São as 4 linhas que a gente atua com os estándares modernos, apropriados, né? Quando eu falo standard moderno, isso é muito interessante a gente falar, por quê? Como eu falei, nós somos uma agência nova, 2007 ela foi fundada, só que ela veio de instrutores das agências que viram algumas falhas e vieram, vamos montar os nossos estándares. Por exemplo, o nosso curso de caverna. Nosso curso de caverna eu não comparo com o curso das outras agências. Então, por exemplo, a gente tem o Cave 1, que muita gente fala, o Cave 1 é igual ao Intro do Cave. Não, não é. Então, assim, por exemplo, a gente tem que ter no mínimo 8 horas de treinamento no Cave 1. São ensinados técnicas modernas, habilidades que têm que ser feitas para um ambiente real de caverna, e a gente usa 1/3. E todas as outras agências, no Intro do Cave é só 1/6, né? Então, isso do cilindro duplo, side mount, enfim. Então, a gente... Cara, você fala assim, pô, mas peraí, o que isso tem a ver? Se você vê que num cilindro duplo ou de side mount, 1/6 é uma pequena quantidade de horas, ou de minutos, vamos falar assim, Sim. 1/3 você tem muito mais condição de ficar embaixo da água, respirando e treinando do que 1/6. Então, é o que a gente falou no começo, o cara paga para mergulhar, o que ele menos fez foi mergulhar. Sim, então, não faz sentido nenhum. Então, a gente, desde o Cave 1, é 1/3 e não 1/6. Então, e a gente tem as habilidades modernas, né? Porque o pessoal tudo modernizou, né? Então, a gente teve aí, nos últimos anos, computadores de mergulho, uma evolução tremenda, lanternas, e no sistema de mergulho. A gente está aqui para mudar, né? A gente está aqui, viu tudo isso. O que está engessado aí nos últimos 20 anos, a gente está mudando, né? Com essa pegada de vamos treinar mergulhadores reais que gostem da atividade e fiquem na atividade. Isso aí. Perfeito. Perfeito. E aí, se você respondendo, né, como ela veio do rebreather, que é alta tecnologia. A gente viu essa demanda, né, às vezes um pouco falha. Vamos fazer dessa forma, com um controle de qualidade efetivo, que é tudo criptografado, né? Então, não tem... A pessoa deu um ok ali, já vai para o sistema da rádio, para a plataforma, tudo criptografado, não tem como alterar, não tem como fazer nada. Então, a gente veio com essa pegada, realmente, de fazer a diferença no treinamento do mergulho no mundo. Isso aí, bora lá. E agora eu vou poder dar minhas singelas contribuições, se tudo der muito certo. Cara, a gente conta, assim, é legal falar isso, né? Você é um mergulhador antigo, né? Old school, um instrutor old school, seu número lá na parte de 90, alguma coisa, né? São 5 dígitos, isso quer dizer que é dos anos 90. E uma coisa legal que eu vejo nisso com você, Gui, é o seguinte, é o que eu falo, você quer vir para a Ride, você tem que ter a mente aberta, esquece tudo que... Não é para esquecer, desculpa, não é esquecer o que você fez, mas como outra forma. Por exemplo, teve um cara que veio, pô, mas eu faço isso há 30 anos. Tá, tudo bem. Agora, se você quiser vir para a Ride, você vai ter que mudar isso, porque aqui é assim.
Ou quando o cara, às vezes, ele não é muito bom de água, o cara chegou para mim outro dia, um cara falou assim, "Cara, mas eu faço isso aqui há 20 anos. Eu falei, cara, você chegou num ponto que te falar. Então você faz há 20 anos errados. Então eu sempre falo, cara, você tendo a mente aberta, dá para você aproveitar o sistema, fazer um treinamento assim direcionado, legal, melhor, entendeu? Então, mas tem que ter a mente aberta, senão não é. Daí eu falo, cara, você não quer mudar? Fica onde você está, não tem problema Exato, nenhum. Fica exato. onde você. Eu vou fazer o meia-culpa agora, tá? Uhum. Eu admito que eu vou ter que abrir muito a minha mente lá para entender, como o Rodrigo me orientou no meu crossover, que a descida tem que ser, né, no trim, na horizontal. Pô, E ele me não, contou sobre isso. e não é. Eu imaginei. Eu falei para você, eu vou falar com o Duda. Eu vou levar isso adiante. Não, Mas é mas que. Diga. não, fala você. Não, que eu falei para ele, para os guris da Ohana Diver que estavam junto comigo, é que para mim me faz muito mais sentido aquela questão que eu aprendi, que a gente sempre, não vou dizer gente, mas se preconiza, que uma descida de pé, obviamente até um determinado momento, não é botar os pezinhos no fundo, né? Facilitaria a equalização, principalmente para quem tem dificuldade na questão da pressão, né? Tá montando, né, até chegar nas vias aéreas e muitas vezes por experiência, né, naquela de estar ajudando um aluno de batismo, né, de experiência de mergulho, que seja, né, que tem mais dificuldade de equalização, sempre usava essa técnica, né? Mas eu vou fazer meu tema de casa, prometo, eu vou Não, abrir minha mente para isso. mas isso é legal para o pessoal que vai assistir, que está assistindo aí, assim, que quer fazer um curso de mergulho, que eu vou, assim, eu também, lógico, eu tive que mudar muitas coisas no meu, né, da minha cabeça, do jeito que eu ensinava mergulho, né? E vindo do mergulho técnico, né, onde eu estou envolvido há mais de 20 anos aí, tudo, Sim. faz sentido, porque é o seguinte, vamos lá, quando você vai dar um curso de entrada, o Open Water, que no nosso caso é Open Water 20, que na rádio ele pode ir até 20 metros, Uhum. primeiro, você tem muito mais horas de piscina do que o normal, tá? E a gente já ensina ele ficar no trim desde... Assim, é lógico que nas primeiras horas, você nunca vai conseguir deixar o cara... Então, a ideia é que você termine a tua piscina com ele sabendo que ele tem que ficar no trim, flutuabilidade neutra, assim, tá? Então, vamos lá. Quando um aluno ele desce na vertical, assim, então ele tem menos atrito com a água. Então, tá com os pezinhos lá batendo. E aí, se ele tá com um pouquinho de lastro a mais, tá? E desinflar o colete, ele vai direto para o fundo. Ele vai ter que fazer força. E, assim, tanto você quanto eu, a gente já passou por situações, a gente tem que segurar o aluno, né? Às vezes, calma. Eu já tive que, inclusive, inflar um pouquinho o colete para ele ficar neutro. Isso lá atrás. Então, a resistência que você tem aqui é mínima. E ele não está vendo, ele não tem uma visão 360 graus para onde ele está indo. Tá? Então, e outra coisa, a pressão da água. Tem diferença entre o pulmão e a boca? Tem diferença sim. Uma das coisas que a gente faz no TRIM é para o seu pulmão e boca estarem no mesmo nível, para facilitar a tua respiração. E aí o que acontece? A equalização vai ser mais feita. E outra, ele descendo no trim, ele tem muito mais área de contato com a água, então ele tem um controle melhor da descida, e uma visão de onde ele está indo a todo momento, entendeu? Então, Faz todo sentido. você vai ver isso, você vai treinar. Tem gente que fala assim, são louco, não dá. Quanto tempo eu teria que gastar na piscina? Cara, você vai ter que treinar mais. Mas aí que está o X da questão. Você vai levar esse cara para o mar confortável, seguro, ele vai gostar da brincadeira e vai voltar. Entendeu? Com certeza, com Está certeza. treinando mergulhadores reais. Eu te admito, assim, a gente sempre tive a oportunidade de fazer bastante piscina nos locais onde eu trabalhei. Então, e mesmo a gente fazendo bastante piscina, vai ter sempre uma situação mais problemática do que outra, porque é do esporte, não adianta. E a gente está preparado para isso, a gente foi treinado para isso. Exatamente. Quanto mais água eu der, quanto mais oportunidade de natação, de controle de flutuabilidade, do entendimento da montagem do cinto de lastro, que não é só carcar lastro. Não. Né? Mas posso te dar uma outra?
isso é interessante para o pessoal que vai ver e que está interessado em fazer o curso. Eu fiz muito isso, você já deve ter feito, né? Então vamos lá. A água, ela é fundamental. Então o tempo de água vai ser, né? Então eu já vi isso, eu falando assim, olha, você está mais ou menos, mas vamos lá para o mar, que já tem mais espaço, não tem cloro, vai ser mais confortável. Cara, não é. A pessoa já está insegura na piscina, ela chega naquele barco, naquele mundaréu de água, ela vai. Então, vamos minimizar isso, vamos ficar mais horas na piscina, vamos ficar mais horas submersos. E outra coisa importante, né? Quando a gente fala em treinamento, como é que a gente foi treinado? Você lembra do teu IDC lá nos anos 90, né? Então, a gente tem que pegar a classe, começamos na parte rasa. Para ter um controle da classe, você coloca os seus alunos de costa para a parede, você fica de costas para o fundo, e aí você vai começar com respiração, adaptação naquele local. Aí você vai ensinar o cara a limpar o regulador no mesmo local. Você vai ensinar o cara a recuperar o regulador se está ali no mesmo local. Aí você vai ensinar o cara a alagar, o aluno a alagar a máscara parcialmente ali no mesmo local. Cara, Sim. Quantas horas você ficou parado ali no mesmo local ali no treinamento? Então, assim, a gente recomenda o quê? O aluno tem que sentir o equipamento, ele tem que nadar. E não é num determinado momento do curso, porque a tua certificadora fala que você tem que seguir aqui. Piscina 1 é isso, piscina 2. Só na piscina 3 que ele vai aprender a nadar? Na sessão 3? Cara, a gente recomenda primeiro. Você já fez ali as instruções básicas? Nada. Não importa se ele vai bater no começo, no fundo, ou subir um pouquinho, mas faz ele sentir a nadadeira, faz ele sentir o equipamento, ajustar o equipamento. Volta, né? A gente tem a repetição, porque na RAID tem que ter... Ele só vai passar por um exercício quando ele fizer com maestria ao anterior. Sim. Então, repetição. Ele dominou a técnica, vamos nadar. Aí você volta, dá o debriefing, parabéns, você aprendeu a recuperar o regulador, reforço positivo, algumas dicas de melhoria, e vamos fazer o outro. Faz outro exercício, dá o briefing, acabou, repetiu, vamos nadar. Faz o cara nadar. No final de cada exercício, se ele nadar, ele vai estar muito mais confiante para usar o equipamento dele quando ele for para o mar. Com certeza. E a gente não pensava nisso. A gente foi treinado para ficar aqui, assim, cara, extremamente controlado, deixa usar, vamos aproveitar o máximo desse equipamento, da piscina, da água, né? Por isso que eu tô vendo que o CMET é perfeito, porque eu sempre ensinei assim, vamos lá, entra na água, o mínimo necessário, desalagamento do regulador, limpeza da máscara. E vamos nadar. E brinca com, claro, é que as piscinas nossas aqui, todas elas são muito rasas, né? Difícil a gente conseguir. Lá em Novo Hamburgo a gente tem uma piscina de duas profundidades, 1,40, 1,50 na parte mais rasa, 2,70 na parte mais funda. Mas é raro. Então assim, deixa a galera brincar da flutuabilidade. Enche teu pulmão de ar. Cola lá em cima. Chapa no fundo. Porque a piscina também é feita para isso. E na minha visão, né, é isso que vai ajudar ele a entender onde é que está o trim dele. É isso que vai ajudar ele a entender como fazer o ajustezinho fino, daquela puxadinha mais de respiração. Tira o lastro. Não mantém o lastro, o mesmo lastro o tempo inteiro, sabe? Que aí tu prepara o cara bem pro cara ir pra água. Exatamente. Mas essa é a ideia. E não liberar o aluno para o mar, sendo que ele não está preparado. Ele não está confortável, né? Deixa ele. Exato, não tem. Conversando aqui contigo, assim como eu estava conversando com os guris da Ohana, eles me falaram que tem gente que está certificando em caixa d'água. Exato, galera, só para situar, quem tá, principalmente que está escutando aqui no Spotify, tá? Não é a caixa d'água residencial, mas são estruturas como uma piscina grande. Assim, não, para só um pouquinho. Não pode ser sério isso. Olha, infelizmente nessas andanças eu vi cada coisa que tem um pessoal que fala que Deus é mergulhador, né? Você não sabia dessa? Porque assim, a gente tem muitos acidentes que não são reportados, né? Todo acidente ou incidente tem que ser reportado, e a maioria não são reportados, então não entra numa estatística. Mas infelizmente, né? Felizmente a gente tem, com todo esse negócio errado, né?
tanta gente fazendo errado, a gente ainda, graças a Deus, tem poucos acidentes. Mas Não, claro. Consegue ter, a gente tá num esporte que consegue ter um índice muito bom de segurança. Né? E a gente tem que se esforçar para manter isso, na real. sim, Nós é profissionais. isso. Isso é Não tem? fundamental, né? Fundamental. Porque Fundamental. Tem. E aí é que eu ia te comentar, né? Pô, o cara tá fazendo isso mesmo numa estrutura dessas, que é basicamente uma piscina, né? Vem aqui pro sul e vai ver o perrengue que eu, o Carlinhos, que trabalha na Planeta, agora a Thaís, que tá aqui, o Rodrigo, né? O Carlos Gil, que se mudou mais pro interior aqui do Rio Grande do Sul, a gente faz catando pedreira, indo pra lagoa, buscar uma lagoa, já que o nosso amado Guaíba não tem visibilidade. Não é só eu já mergulhei lá, hein? Eu já mergulhei lá, hein? Eu, eu, eu fiz um bate e volta fundo num monstrinho para um programa de TV que eu tava querendo fazer. Então, só para simular que a gente estava no Caribe, a gente pulou na linda água marrom. Só para fazer a cena de cair na água e sair da água. Mas eu adoraria mergulhar mais lá. Mas infelizmente é arenoso. Então, sabe, a água é marrom, é o natural, vai ser sempre assim, infelizmente, né? Tá? Porque tem maneiras. Quando a gente quer buscar um ambiente adequado para os nossos treinamentos, a gente vai encontrar. Isso é fato. Né? A gente não precisa encurtar caminhos. Não, e assim, dá água. Então, assim, com esse sistema do teu aluno chega e já com a prova feita, e você tem a flexibilidade de trabalhar com ele no que é fundamental para a vida dele como mergulhador, cara, isso já muda muito. Muda muito. Já que a gente está falando tanto de que a gente precisa estar na água, vamos trazer um pouco de água para essa galera que está nos acompanhando. Né? Me conta por que tubarões não são assim, não chegam assim para ti. Cara, mas ele morou no sul da Flórida, pertinho de Júpiter. Então, um mês antes de eu me mudar, voltar para o Brasil, eu fui dar um treinamento na rádio, a gente chama DECO 60, que é o Normox Thermix, né? E eu nunca gostei muito, né, na verdade. Né? Eu gosto mais de mergulho em caverna, que lá não tem tubarão. Tá. Eu já ia te perguntar, tu nunca gostou do profundo, fazer um DECO 60 ou dos tubarões na água? Olha isso, cara. Não, assim, o tubarão eu acho bonito, admiro, tudo mais longe de mim. Não chega muito próximo. E eu tava nesse mergulho, a gente tava nos 60 metros no areião, né? Lá é muito legal, porque você tem várias profundidades e a água normalmente é limpa e quente, né? E eu tava lá com um aluno, inclusive é o Richard Nixon, é o nome dele. É um nome famoso. Eu vou pedir para ele assistir aqui, para ele comprovar esse mergulho. Cara, e a gente estava lá fazendo ali as habilidades dos 60 metros de profundidade e de repente chega duas rêmoras, cara, gigantes, aqui na câmera não sei se tá pegando, mas duas rêmoras e elas começaram a ficar batendo na gente. Aí eu já falei, putz, duas rêmoras no meio do nada, ou é um tubarão, ou é uma raia, alguma coisa assim. Que elas não ficam no areia, assim, né? Cara, de repente me aparece um bull shark do tamanho de um Fusca. A gente não podia subir. A gente tinha 15 minutos de fundo, né? E depois tinha que fazer a primeira descompressão lá para os 20 metros, tudo. Cara, e ele ficou acompanhando a gente todo o mergulho, praticamente ia, voltava, assim. Só que eu não queria passar para ele, porque no começo ele não tinha visto. Ele só viu as rêmoras e ficou dando risada, ele achou legal. Quando ele passou por trás dele, assim, eu olhava e eu não queria que ele visse que eu estava desconfortável ali, né? No mergulho a 60 metros. E ele ficou ali uns 5 minutos, que parecia uma eternidade, rodava de um lado. E meu aluno viu, ele ficou com o olho desse tamanho. E, cara, eu não gosto dessa sensação. A minha mulher, que era louca para mergulhar com tubarão e gosta, vai atrás, mas eu prefiro as cavernas. Você sabe que sinal que é esse aqui, né? Sim, tubarão, né? Não, isso aqui é para tubarão bebê, pequeno. Ah, tá. Tubarão, você viu um tubarão grande? O sinal é esse aqui, ó. Essa eu não sabia, maravilhoso. Maravilhoso. Olha, ó, 30 anos nessa parada,
Os bons 27 envolvidos com mergulho de tubarão, essa é a primeira vez que me passam essa, adorei. Lá na Flórida é bastante usado. E lá tem um tubarão branco, inclusive, que ele fica passando, vai pro Júpiter, Pompano, ele fica ali. Sim. Ele muito tubarão antigo. A galera, acho que a maior parte da galera não sabe, né? Mas o escritor que escreveu o livro Tubarão, depois virou roteiro, escreveu toda aquela história porque ele viu um tubarão num mergulho nas Bahamas. Um tubarão branco, desculpa. Dizer que ele viu o tubarão no mergulho na Bahama é fácil. Não, ele viu um tubarão branco nas Bahamas. Né? Não, lá tem. Lá... Eu brinco muito, né? Mas assim, eu admiro muito, mas eu não sou aquele mergulhador que, olha, eu vou fazer um shark dive. Eu tenho um respeito muito grande, mas eu não gosto de muita proximidade. Assim. Não, perfeito. Então, o teu lance é mais caverna. É aquela coisa de passar por coisa estreita. Nos últimos 20 anos, desde 97, eu estou envolvido com mergulho em caverna e mergulho técnico. Né? Então, mudou, né? Mudou a minha chave. Eu era envolvido mais no treinamento na formação de profissionais, instrutores, mergulhadores. Aí, quando eu conheci o mergulho em caverna, que foi bonito, que eu tive o prazer e a honra de voltar agora, mas 2 semanas atrás. Então, ali aquilo mudou a minha vida de uma forma muito grande. Então, eu comecei a me especializar, fazer curso, comprar equipamento, e eu me dediquei nos últimos 15 anos, praticamente, para treinar mergulhadores, instrutores de caverna e mergulhadores, instrutores de mergulho técnico lá na Flórida. Né? Tinha começado isso em 2005 no Brasil, e, inclusive, né, o Fran fez curso comigo, que você falou, algumas pessoas mais antigas, tudo. E é o que eu, assim, me identifiquei, me encontrei. Assim, eu fiz um mergulho muitos anos atrás em Bonito, numa caverna que pouquíssimas pessoas conhecem, posso contar no dedo dessa mão aqui, que ela chama Cachorro Louco, que era uma caverna de não mount. Então, você é bem apertado. Eu tenho essa imagem, passou, inclusive até no Esporte Espetacular, muitos anos atrás, mas é uma coisa que eu fiz quando eu tinha 20 e poucos anos. Hoje não faço mais, não quero mais. Eu gosto de caverna que você curte, larga, visual, tudo. E hoje, quando eu vejo o pessoal fazer esse tipo de mergulho, me dá falta até mais. Não. O Gabriel, né? Gabriel Ganha, grande, né? Gabriel, ele que foi meu instrutor. Também foi meu instrutor de IDC, bem na época que ele estava no auge das cavernas. Só falava de caverna, IDC só falava de caverna. E eu, gurizão ali, recém me formando como instrutor de Open, olhava assim, vou fazer caverna. Passam-se vários anos, eu estou em Nassau, a gente vai acompanhar um local que ele queria registrar inscrições rupestres numa fenda que tinha dentro na costa da ilha, né? Que a gente tinha que fazer acesso por água, assim, entrava, uma fenda com mais ou menos 1 metro e pouco de largura, até a gente chegar num salão que tinha uma pedra, e dessa pedra a gente chegava num piscinão formado pela água do mar. Os meus colegas que já trabalhavam lá, quando ficaram sabendo que a gente ia acompanhar esse cara, eles propuseram assim, a gente já foi nessa fenda e já meteu a cara nesse lago, mas a gente só viu uma entrada, a gente não fez essa entrada ainda. Quem sabe vocês não fazem só para ver se ela tem continuidade. Disse, não, beleza. Né? Então, enquanto a nossa colega estava com esse cara filmando o que ele queria filmar, eu e um outro parceiro entramos numa penetração tranquila, acho que um túnel de 2,5 metros, quase 3 metros de altura, por 5 de largura, uma coisa bem, bem tranquila, mas num declive cheio de silt embaixo, né? Então é uma race lá fora, vi na frente com a espuma, andei, 2 metros e pouco na frente, rocha. Procurei se tinha passagem, não tinha passagem, sinalizei pro brother fazer o helicóptero, né? Não virei, porque sabia que ia levantar tudo, e não deu outra. Na hora que ele fez o helicóptero e eu fiz o meu giro também, silt para tudo quanto é lado, não enxergava nada, nem a luz da lanterna. Assim, tá bom, né? Estou aqui na minha mão, já fiz os 180,
a parede está aqui na minha direita, encostei na parede e vou esperar um pouquinho. E acho que eu fiquei uns 5 minutos ali. Bem de boa, tranquilo, esperando. Baixou um pouquinho ali a sedimentação, eu fui subindo devagarinho e tal, para encontrar meu amigo com os olhos regalados assim. Tava apavorado, eu não sabia o que fazer. Tu não saía desse buraco, não sei o que. Calma, velho, não te preocupa, tava tudo sob controle, eu sabia onde é que eu tava, papapá. Mas assim, te admito que valeu a experiência e é o máximo de penetração que eu fiz até agora em caverna. Atualmente, com essa função aqui do canal, eu ando com vontade de buscar esses treinamentos até para geração de conteúdo, né? Mas eu também te digo assim, essas coisas muito apertadas não fazem muito minha cabeça, não. Não, cara, mas eu falava, na época, quando estourou Mergulho em Caverna no Brasil, que começou com o Gabriel Gami, com o Lauras, com a Ponte, enfim, todo mundo falava, vamos. Eu lembro que eu fui uma das pessoas que falou assim, cara, eu jamais vou mergulhar numa caverna. E quando eu fui ver, mudou uma chave assim, pô. É legal, uma atividade bem segura, o pessoal. Sim, é uma outra tribo, é uma outra ideia de se mergulhar, assim, completamente diferente. É o que eu mais gosto de fazer. Não, mas beleza, assim, acho vamos, se você quiser, vamos. Nós vamos evoluir. Isso é parte daquele projeto que eu estou te devendo mandar para a gente conversar. Isso fica assim como um mistério para a galera. Acompanhem aqui que a gente vai dando notícias. E evoluiu muito mesmo em caverna, assim, está muito hoje seguro com os treinamentos que tem, então os equipamentos, né? Então tá mais tranquilo. Eu sempre achei uma coisa, mesmo lá atrás, eu já vi assim que tinha todo um cuidado. Era, obviamente, um treinamento completamente diferente daquele que eu tinha recebido enquanto mergulhador de águas abertas, recreativo, né? E que se tu fizesse ele de forma adequada, estaria tudo ok. Né? Isso. E isso que tem que ser. Uma coisa muito interessante de falar aqui para o pessoal que está vendo, está assistindo, a gente chega nas pessoas, olha, mergulho em caverna é uma atividade muito perigosa, é o que mais mata mergulhador no mundo, né? Mas eu vou te falar uma coisa, quem morre numa caverna é justamente a pessoa que não tem um treinamento, e aí eles associam com cursos de mergulho em caverna, né? Então, eu mesmo já vi várias pessoas em Gin Springs, só para você ter uma ideia, é um local lá em Red Springs, que a gente mergulha água cristalina, e na descompressão, a gente tem uma plataforma e tem um olho, né? Tem 2 penetrações, tem um olho. A gente ali, na descompressão, teve que esperar ali. Quantas pessoas eu já vi conseguindo simples, sem roupa, mergulhadores de águas abertas, entrando ali com a lanterninha e querendo entrar, assim, eu já, pelo menos 5 eu já sinalizei, porque ali a gente apaga a luz, liguei a luz e chamei, você não pode entrar. E os caras vão, água limpa, atrativa, bonita, aparentemente você vê bastante. Eu posso entrar porque eu já tenho 20 mergulhos. E assim... Eu posso entrar porque meu instrutor me levava em tocas. E pior, eu já bati boca com o instrutor, o cara falou assim, cara, eu vou entrar. Eu falei, mas você é mergulhador de caverna americano, né? Eu falei, não, eu sou instrutor de mergulho. Eu falei, tá, mas você é instrutor de mergulho recreativo, né? Ele falou, instrutor de mergulho pode fazer tudo. Eu falei, não, cara, você tem que fazer um curso. Você tem que fazer vários cursos. Vários cursos. E assim, isso infelizmente as pessoas associam, morreu o mergulhador de caverna. Não era um mergulhador de caverna, era um mergulhador de águas abertas que resolveu por conta própria entrar. Exatamente. E são situações super dramáticas, né? Eu lembro de um último acidente que eu fiquei sabendo no México, foi aquele instrutor italiano, nem sei se o cara era italiano ou não, se era instrutor ou não, que levou 2 brasileiros para dentro do sistema, às 5 e pouco da tarde. Ele não era de caverna, os 2 estavam fazendo um batismo de caverna na penumbra, praticamente. Então, assim, galera, querem fazer a caverna, querem fazer mergulhos profundos, mais do que os 40 metros, quer fazer mais do que 20 é básico, procura treinamento adequado. Procura um bom profissional e faz o treinamento adequado. E assim, né? Além do treinamento, o instrutor é a base mais importante, porque na hora de selecionar um instrutor, certifica se o instrutor ele está ativo naquilo. Então,
O instrutor de caverna, ele mergulha em qual a frequência que ele está mergulhando, né? Ele é um instrutor de mergulho técnico, qual a frequência que ele está fazendo os mergulhos? E não é só dando curso, ele mergulhando também, né? Porque são duas coisas diferentes. Quando eu vou mergulhar para for fun, diversão, eu vou ali curtir, né? Fazer explorações, tudo. Agora, quando você está treinando, é outra coisa, é um outro foco. Então, assim, a escolha é um instrutor que é ativo, né? E às vezes a pessoa é até famosa, mas tá, quando que ele mergulhou a última vez numa caverna ou deu um curso de caverna? Então, é importante correr atrás dessas informações também. Beleza. E eu vou te fazer uma pergunta que sempre me fazem, e eu sempre fujo dela, mas eu vou... Qual foi o teu melhor mergulho até hoje? Cara, tá aí uma pergunta que às vezes eu me pergunto. O meu melhor mergulho até hoje foi quando eu comecei a mergulhar praticamente, que não tinha mergulho técnico, e a gente descobriu um naufrágio em Paraty. Em Paraty, e a gente conseguiu, na época, ver moeda de 1800 e pouco, garrafa de vinho e azeite com aquelas redondinhas. E, assim, naquela época não existia equipamento apropriado, não existia informações apropriadas, e infelizmente, né, hoje a gente tem muito mais informação, mas aquele foi o melhor mergulho da minha vida, porque eu estava começando a mergulhar, a gente descobriu esse naufrágio, tinha bastante coisa lá, muita gente pegou, não é nem legal falar saqueou, mas falta de informação, um monte de gente viu aquilo, descobriu, então acabou levando, e eu fui uma delas, né? Então, mas eu posso falar que eu fui o que menos peguei alguma coisa. Peguei uma garrafinha e meia dúzia de moedas. Então, esse mergulho me marcou muito, porque foi uma descoberta, estava cheio de rede, tinha meros gigantescos. E depois o pessoal descobriu o ponto, né? Aí que teve saqueamento mesmo. Sim. Mas o mergulho que me mais marcou na vida foi esse mergulho. Que legal. 30 metros de profundidade, pouca visibilidade. A gente pegou um dia de mergulho com água limpa, que dos 20 metros inteiro, assim. Então, foi um mergulho que eu acho que ali que despertou um pouco o interesse por mergulho mais profundos do que o convencional, né? Sim. E aí eu fui atrás de informações, né? De buscar equipamento apropriado. Nem nitrox tinha na época, né? Sim. No ar. Isso era o quê? 90? Isso foi em 89. 89 ainda? Não. 89. Não, a gente sabia, tinha a existência de Trimix, que era um gás, uma mistura para mergulhador comercial e ponto. Não, na PAD, na época que a gente era PAD, em 94, eu lembro que eu tinha toda a coleção do Jersey Journal até pouco tempo atrás, eu doei. Tinha uma matéria da PAD 94 que falava mal do nitrox. Não falava mal, mas não tinha muita referência ainda, né? Então tá no Jersey Journal. E aí depois de 2 anos desse Jersey Journal, eles abriram, todo mundo abriu o nitrox para treinamento recreativo. Foi legal eu ter aquela revista na época, eu sempre comentei sobre isso. E hoje o nitrox é popular, né? Basicamente, deveria ser até a gás para a gente já estar ensinando no básico, muitas vezes. Né? Então, eu brinco com o pessoal, né? Eu brinco, eu falo até sério, a gente está usando um nitrox, só que com 25%. O ar comprimido é um nitrox. Ele não é enriquecido, né? Ele não é enriquecido, exato. Mas o nitrox, eu vejo, assim, a gente... um outro diferencial, né? Deixa eu falar aqui. Para nós, o nitrox é um gás, assim, mais recomendado, né? Então, a gente lançou um analisador de oxigênio virtual. A gente lançou já uns anos atrás, agora a gente modernizou ele. Lançou ele agora no DEMA, que está acontecendo exatamente agora, né? Então, isso é uma ferramenta, ele não é um analisador, ele não vai, você não tem como colocar no cilindro para ele analisar,
mas ele é uma ferramenta de treinamento, né? Então, muito bem utilizada, e nós somos a única agência que pode dar esse programa 100% online, justamente porque nós temos esse analisador. Acho massa isso. Porque, Gui, vamos, assim, no começo algumas pessoas falaram assim, não pode isso porque não é um analisador real. Aí a gente chegou, aí todo mundo hoje está concordando, por quê? Vamos lá. Vamos supor que o pessoal vai fazer um curso com um instrutor, aí ele comprou lá nos Estados Unidos, ou seja, onde for, um analisador de uma determinada marca, XYZ, que é diferente da maioria dos analisadores, porque a gente tem diversos. Então, se a pessoa vai fazer o curso com esse instrutor e vai ter ali um workshop desse analisador, pode ser que quando ela for mergulhar depois em Bonaire, em Curaçao, Cozumel, ela não vai ter nem noção de como analisar o gás, porque lá o analisador é diferente. Uhum. Então, ele vai ter que fazer um workshop. E outra, o instrutor tem que manter o analisador em dia, trocar células, porque elas têm validade, isso calibrar ele. Calibrar. E assim, o aluno fez o curso, acabou. Se ele ficar 6 meses sem mergulhar com nitróxido, ele não tem mais acesso ao analisador. Ninguém compra um analisador como mergulhador, né? Claro. Uhum. E essa ferramenta, ela vai facilitar o quê? Ele vê como é que é feita a análise, tem lá um mini cursinho dentro desse analisador, tem uma calculadora de profundidade máxima operacional, e outra, ele tem a possibilidade de ficar treinando e brincando a todo momento, onde ele quiser, a qualquer momento. Eu achei sensacional essa ferramenta, né? Puxar brasa para o nosso assado, né? Não. Mas é muito boa essa ferramenta, na real, para te ensinar. Não, e assim, para o comércio, para o nosso business, né? Para o empresário do mergulho, às vezes o cara está num local que ele não tem uma estação de recarga, ele não tem acesso a um analisador. Então, como é que ele vai dar um curso de nitróxido? Então, assim, a gente tem essa possibilidade dele, né, dar esse curso. É lógico, tem que ser um instrutor de nitróxido, ter conhecimento do que ele está falando, e ele pode certificar o aluno dele da onde for, porque ele pode ter a captação de alunos de vários estados, cidades, enfim, e dar um bom curso, né, com um material moderno, didático, e o nosso analisador virtual, né? Massa, muito, muito massa. Muito legal. Vou ter um básico Avançadox, um Avançadox, como eu chamo. Eu tenho um aluno que está querendo evoluir no mergulho. Já vou usar essa ferramenta com ele na próxima semana. Vai ser muito legal. Não, é muito fantástico. Fantástico. Ele pode, depois ele vai treinar, vai acessar. E hoje está todo mundo conectado, né? Todo mundo fica lá. Então, você está no seu celular ali brincando e analisando, fazendo testes, né? Estruturas. É muito legal. Sem gastar o seu sensor de O2, né? Exato. E também, de novo, assim, numa situação, muitas vezes, que tu não tem como, tu não vai fazer nitróxido, porque a tua operação de mergulho não vai ter uma estação para nitróxido. Né? Como tu falou, é um custo que eu tenho que ter dentro da minha escola para um equipamento que vai me dar manutenção e que praticamente eu vou utilizar só nessa situação de curso. Né? Tem uma ferramenta dessas, eu posso pintar e bordar com os meus alunos na hora, né? Vamos analisar 32, 36, vamos fazer 38, 41, né? Para o pessoal entender como é que são essas diferenças. Muito legal essa ferramenta. Eu achei muito, muito massa. A gente lançou agora no Lima, né? Por enquanto só está no iOS, mas daqui a 2 semanas, no máximo, já vai estar para o Android disponível também. Show. Muito, muito massa. Perfeito. Mano, vou te agradecer, já estou te tomando quase 2 horas aí da noite. Eu falei que ia ser... Tem meu diretor. Isso é o que eu mais gosto também desse programa, tá? É que eu também gosto um pouco de conversar, ainda conversar sobre mergulho, né? Então a gente vai empolgado, vai tocando e trocando muita experiência, que é muito legal, né? Mas eu queria te agradecer a tua disponibilidade. Com certeza serás convocado, nem mais convidado, mas serás convocado para a gente falar de mais assuntos de mergulho, né? Faço questão. Antes de mais nada, quero também agradecer para todo mundo que segue com a gente, né, aqui no YouTube ou que ainda está nos escutando, né, nas plataformas de áudio. Né? Lembrar que todos os nossos, né, arrobas
estão passando aqui, mas também estão na descrição desse episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, né? E, galera, não custa nada. Se vocês gostaram desse nosso bate-papo de intervalo de superfície, dá o like, isso dá uma puta força pro canal, compartilha, comentem aqui, eu adoro interagir nos comentários, eu acho muito massa. Se tiverem dúvidas, questões que vocês querem que eu passe, tudo eu passo para ele, depois a gente vai fazer um outro só para falar sobre essas dúvidas e questões, tá? E valeu muito, mais uma vez, muito obrigado, tá? A gente vai falar sobre essa ideia, né, de mergulhos de caverna, mergulhos profundos, que eu nem cheguei a te contar que eu também sou um apaixonado por mergulhos profundos, tá? E águas claras e bons mergulhos pra gente. Com certeza, eu que agradeço o bate-papo, eu estou à disposição, qualquer papo ou assunto relacionado a mergulho, pode me convidar que somos parceiros e boas-vindas aí, né? Agora você é um rider, conto contigo aí para a gente propagar a nova maneira de ensinar o mergulho. Com certeza. Então eu vou te mandar, vou fazer um riozinho, vou te mandar me anunciando rider ao mundo. Galera, muito obrigado, águas claras, bons mergulhos a todos e até a próxima. Até a próxima. Não esquece do sinal, hein? Ó. Como é que é?